Bom, no vídeo passado a gente viu os três elementos da fotografia. Eles vão controlar a intensidade de luz que chega ao sensor, a exposição. Esses três elementos também vão gerar outros efeitos que vai ajudar a gente a compor. Bom, aí vocês podem me perguntar, mas como é que eu penso esses três elementos na hora de fotografar? Eu acho que tem uma regrinha que vai ajudar muito para quem está começando. Vamos pensar primeiro no ISO. Por quê? Porque o ISO vai me garantir uma qualidade de acordo com aquela luz que eu tenho. Se eu não posso mexer na luz, eu vou configurar o ISO para ter o melhor possível. Tá certo que às vezes eu quero grão, mas normalmente eu quero qualidade. A partir daí eu regulo os outros dois para aquilo que eu quero. Eu penso o que eu quero, depois eu regulo. Vamos supor, se eu quero um congelamento de um movimento rápido, eu vou pensar na velocidade. Se eu quero um elemento em foco e o resto em desfoque, eu vou pensar na abertura. Nós vamos aprender isso na prática, vamos lá? Eu montei uma cena para a gente estudar aquela regrinha que eu estava falando, da gente começar pelo ISO. Lembrando bem, é uma ideia apenas e começando pelo ISO eu posso garantir uma qualidade melhor de imagem. Quanto menor o ISO, menos ruído eu tenho na imagem e uma qualidade, uma nitidez maior. Se eu começo pelo ISO, eu escolho ele, veja lá no canto, eu estou escolhendo o meu ISO em 100, tá? A configuração da câmera eu vou mostrar para vocês. Aqui eu estou utilizando o computador para controlar a câmera. Pela imagem que eu estou mostrando agora, vocês vão ver como que eu faço isso na câmera. Então a configuração na câmera é muito parecida, só que em lugar diferente, ok? Então eu configuro o ISO em 100, garantindo a minha melhor qualidade de imagem. Agora eu vou mexer nos dois outros elementos. Mas para mexer nos dois outros elementos, como eu tinha dito, eu tenho que pensar o que eu quero. Se vocês observarem bem, a cena praticamente está toda em foco, apenas aquelas árvores do fundo estão desfocadas. Eu queria pegar esses dois elementos, esses dois atores principais, esses dois objetos principais e deixar em foco. Eles em foco e um desfoque nos outros, porque eu vou dar importância a esses dois elementos. Como que eu vou fazer? Bom, para eu ter um desfoque, uma profundidade do campo pequena, eu tenho que mexer na abertura. A abertura fica na lente. Ela vai controlar a quantidade de luz que passa pela lente. Quanto maior o diâmetro dessa abertura, mais luz passa. No entanto, quanto maior o diâmetro dessa abertura, menor é a profundidade de campo. Quer dizer, um elemento vai estar em foco e praticamente tudo em volta vai estar em desfoque. Então o que eu faço? Eu vou passar a minha abertura para a menor possível, vou diminuir até 3.5, que é a maior abertura que essa lente tem, tá? Então eu garanti a maior abertura possível. A partir de agora eu tenho que controlar o outro elemento, que é a velocidade, para eu conseguir a exposição. E agora eu vou na velocidade, eu vou aumentar a velocidade para diminuir a exposição, tá? Olha, aqui eu estou controlando pelo que eu estou vendo na tela. Na câmera, se eu estou fotografando pelo Live View, eu também consigo ver isso, sabendo o quanto de exposição na imagem que eu estou vendo. Se eu estou olhando pelo Viewfinder, que é o visor, na câmera DSLR eu não tenho um visor eletrônico, eu não vejo a imagem que vai sair no final. Então eu tenho que controlar pelo fotômetro, aqueles zeros que eu mostrei para vocês, que tem mais 3, menos 3 e 0. Se você zerar, você normalmente tem uma exposição próximo do adequado, tá? Então lá no Viewfinder você vai zerar o fotômetro. Aqui eu já consigo olhar e ver qual a imagem que eu quero, a exposição que eu já quero. Então eu vou controlando aqui e acho que essa exposição está correta. Bom, nesse momento eu já posso tirar uma foto. Se vocês observarem, eu tenho um pequeno desfoque nos outros elementos, o desfoque não é muito grande. Isso porque a minha abertura não me permite um desfoque maior possível do que isso. Se eu tivesse aberturas ainda maiores, como 2.0, 1.8 até 1.4, eu teria essa profundidade de campo bem menor. Mas aqui eu já consigo dar uma importância aos elementos que eu quero, porque praticamente ele está completamente focado e os outros que estão um pouco atrás já começam a ficar desfocados. Isso já ajuda na linguagem que eu quero passar na minha fotografia ou na minha filmagem, ok? Bom, agora vamos pensar que eu quisesse, se eu estivesse fotografando algum elemento que estivesse correndo ou algum movimento rápido que estivesse na minha cena.
Aí eu ia pensar o contrário, eu voltaria, regularia o meu ISO em 100, que é o mínimo, e iria em segundo momento para a velocidade, tá? Se a minha velocidade é alta, se o elemento que eu estou fotografando está em alta velocidade, eu tenho que colocar lá bem alta. Como por exemplo, se eu quero fotografar um animal correndo, uma criança correndo, seria interessante eu colocar ela em 200 ou um pouco mais. Se eu quero fotografar, por exemplo, um beija-flor batendo asas, lá por volta de 500 já conseguiria congelar a imagem do beija-flor batendo asa. Vamos imaginar que seja um beija-flor, tá? Vou pôr em 500, você vê que a exposição caiu bastante. Agora eu tenho que mexer na abertura. Mas veja bem, já está mais aberto possível. Eu não consigo fotografar com uma abertura maior do que essa. Só me resta voltar lá no ISO e aumentar o ISO. Olha, já em 400 eu já consigo a imagem que eu quero. O ISO 400 nessa câmera aguenta bastante, não vou ter muito problema com isso. Então se eu vier fotografar aqui, eu tenho uma exposição correta. Quero mostrar para vocês o cenário que eu montei. Observe que tem uma grande janela nas costas do personagem e a câmera está de frente. Isto me dá um contraluz. A consequência disso é ter uma luz muito grande nas costas dos personagens e o rosto dele, na frente deles, estará mais escuro. Um contraste bem alto para uma câmera. O nosso olho se habitua rápido a isso, mas a câmera não. A câmera tem um range dinâmico pequeno em relação ao nosso olho. Então ela vai gravar poucas informações no rosto onde tem pouca luz. Para sanar esse problema, eu coloquei um grande espelho na frente. Esse espelho vai refletir de volta a luz que vem da janela para o rosto deles, diminuindo esse contraste. Normalmente se usa um flash ou um rebatedor. O espelho é um dos melhores rebatedores que tem, quer dizer, vai rebater uma intensidade de luz muito grande. É quase como se fosse uma fonte de luz colocada na frente deles. Para terminar, eu quero trazer em pauta mais um assunto que é muito importante para a fotografia, a composição. Vamos apenas começar a falar sobre ela. O que eu queria chamar a atenção é, quando a gente vai normalmente fotografar, nós trazemos a câmera para o olho e fotografamos. Isso normalmente traz um ângulo de visão da sua fotografia sempre a mesma. Quando a gente altera esses ângulos na hora de fotografar, a gente está alterando uma linguagem, que é a linguagem de comunicação que a imagem tem. Importa muito o ângulo que você fotografa, isso vai alterar a importância do elemento que está sendo fotografado. Observe quando você fotografa de cima para baixo, você dá pouca importância ao elemento fotografado. Quando você fotografa de um ângulo mais baixo, você dá mais importância ao elemento fotografado. E essas alterações vão trazendo uma linguagem diferente. É importante eu treinar o olhar, mudar os ângulos para observar o que acontece. Observe a sequência de foto, como que muda a linguagem da fotografia, como que a aparência da fotografia muda.